Olá, este vídeo é para aqueles que são apaixonados por pinball e têm uma TV 3D em casa com pouco uso, sem as conectividades atuais, firmware que não tem mais atualização, falta de conteúdo 3D para assistir, seu custo de hardware para usar um VR está fora de questão, então talvez ela possa ser usada como uma playfield no Visual Pinball. A intenção deste vídeo é mostrar umas dicas para uma boa configuração do Virtual Pinball para o modo 3D, para aqueles que desejarem utilizar uma TV 3D na Playfield. Vocês já tiveram a experiência de jogar em uma máquina real de pinball em um ambiente de fliperama dos anos 80 ou 90? Então, passei boa parte de minha idade adulta dos anos 80 e um pouco dos anos 90 frequentando fliperamas. Portanto, eu mesmo construí em minha residência um pequeno ambiente no qual eu tenho esse sentimento de volta. Tenho 2 cabinets de Virtual Pinball utilizando TVs 3D na Playfield e 2 arcades, um para jogos horizontais e outro para jogos verticais, ambos no CRT, que são os tubos de TV. Futuramente, pretendo construir outro arcade para jogos do tipo Racing e videogames. Voltando ao tema, tenho assistido vários vídeos no YouTube sobre o tema 3D no pinball, mas nenhum informa com clareza essa experiência e como realizar de maneira que seja no mínimo aceitável. E talvez este vídeo não contemple todas as informações necessárias. A experiência em 3D é apenas uma experiência de quem está jogando no seu ponto de vista, o POV. Agora, se você é daqueles que gosta que seus amigos observem suas habilidades em determinadas mesas e gosta que fiquem ao seu redor te secando, ter alta qualidade de imagem a ponto de ver os arranhões na bola, então é melhor continuar usando o modo 2D, 4K, 120 Hz. É por isso que o modo 3D não cola. As pessoas querem compartilhar experiências e o mundo 3D em todas as mídias ainda é isolado. A maioria dos POVs default em modo 2D tende a eliminar as paredes laterais da mesa e a parede traseira da mesa para melhor aproveitamento do plano de jogo. Ali costumam existir imagens, tais como os LEDs, lâmpadas, etc., que em modo 2D, dependendo do POV, ficam fora do campo visual. Para ser sincero, eu mesmo não consigo mais jogar em modo 2D. A sensação é meio de videogame. E neste caso, faz mais sentido jogar em modo desktop, em um notebook ou em um PC, que é bem legal também. Este vídeo não é de maneira nenhuma uma crítica ao modo 2D. Este vídeo quer ilustrar apenas algo mais do que este universo pode proporcionar. Nada substitui uma máquina real de pinball. Ela será sempre o máximo em questão. Quem já jogou na máquina real sabe o que eu estou dizendo. Quando eu frequentava os fliperamas no passado, particularmente eu preferia mais os arcades pelo motivo que o pinball era difícil e cheio de manhas. Não ficava nem um minuto. No entanto, o custo de se ter uma máquina nova, usada, reparo, espaço físico para se ter uma coleção é para poucos. O método de renderização 3D nativo do Visual Pinball para mim não é eficiente. Fica um pouco a desejar na primeira impressão. Tentava ajustar o POV e nada. Era difícil encontrar uma única mesa que ficasse no mínimo aceitável. Em discussão sobre o tema em fóruns, me indicaram utilizar o programa Reshade, com o shader Super 3D FX Blue Sky Defender, ao invés do 3D nativo do Visual Pinball. Este aplicativo de pós-processamento, que também é utilizado em outros games, resolveu o problema de convexidade da mesa e deixou a mesa bem linear e mais original. No meu ponto de vista, o 3D convencional estático pelo POV em TV 3D é bem mais prático. Pessoal, a instalação do Reshade é bem simples. Precisa estar conectado à internet para baixar os shades. Basta rodar o executável. Procure o caminho onde o visualpinball.exe está localizado e selecione. Siga e instale como DirectX 9. Siga as etapas até onde se baixa os shades. Escolha apenas o Effect Default e o Super 3D FX Blue Sky Defender e pronto. Ao rodar uma mesa com o Reshade pela primeira vez, ele irá compilar o shade baixado. Talvez demore 1 minuto ou mais. Posteriormente, na próxima mesa já estará compilado. Inicialmente virá um tutorial. Pule-o se quiser. Selecione o shade Super 3D FX Blue Sky Defender. A TV 3D talvez fique em SBS por default. Caso queira usar o SBS, apenas role o mouse para baixo. Ticar o Swap 3D Axis
eticar o Swap Eyes para quem joga em modo Cabinet. Nos settings do Reshade, selecione como hotkey a tela Insert para alternar entre o Reshade On e o Reshade Off. Lembre-se que para SPS deve-se atuar também nos settings da TV com o controle remoto para esta função On e Off. Caso deseje a função Line Interlace, no local onde se encontra SBS no Reshade, mude para este processamento. Ticar apenas o Swap 3D Axis. Na TV não é preciso fazer nada, no entanto o brilho e as cores podem sofrer alterações. Um detalhe construtivo da Playfield para quem quer utilizar os dois modos, o modo 2D e o modo 3D. Normalmente em modo 2D é melhor deixar a TV em um nivelamento horizontal, ou seja, ela fica praticamente em nível com o solo. Já em modo 3D, recomendo que a TV fique nivelada no mesmo ângulo do cabinet. Desta forma você terá um POV mais realístico. Se em modo 3D a TV estiver nivelada da mesma forma que em modo 2D, o POV poderá não ficar satisfatório. Por default, mantenha a TV nivelada com o cabinet, caso não tenha articulação. Também fica muito bom em modo 2D. Ajustei o Video Settings do VP para a melhor qualidade possível. E em função das minhas configurações de CPU e placas de vídeo, não tive problemas de performance. No VP, não utilize a renderização nativa. Tenha em mente que a tela irá aparecer levemente escura e com leve efeito scanlines devido à utilização do óculos, mas nada que deprecie o conjunto da imagem. A proporcionalidade de uma máquina real de pinball com qualquer TV não são semelhantes. As TVs são mais largas na base e curtas no comprimento. A máquina real é mais curta na base e mais longa no comprimento, mas é questão de se acostumar. Os ajustes no Reshade dizem respeito apenas ao modo Cabinet. Se por acaso você estiver utilizando o modo Desktop, não é necessário ticar o Swap 3D Axis. Quando estiver utilizando o Reshade em modo Line Interlace, não é necessário fazer nada na TV, apenas coloque o óculos. Talvez seja necessário ajustar alguns itens na TV, tais como tipos de imagem vivo, pessoal, jogos, esportes. Iniciemos agora a parte trabalhosa. As mesas ficaram assim classificadas em meu conceito. As EM, eletromecânicas, dos anos 50 ao início dos anos 80. As LED, dos meados dos 70 ao início dos 90. As DMD, do início dos 90, as atuais, incluindo o Ultra DMD e o Flex DMD. Encontrei duas mesas que possuem o POV perfeito, para quem tem uma altura de 1,73 m a 1,87 m, a altura da Playfield de 90 cm. Nada impede que possa ser utilizado uma ou outra em todas as mesas. Fica a critério e gosto do POV de cada um. Eu encontrei essa facilidade de se mexer em poucos ajustes. A demonstração será em modo 2D, obviamente por questões técnicas do mundo 2D em que geramos os vídeos e os assistimos. Normalmente, o POV original da máquina é horrível, por isso deve-se ajustar uma a uma. Mas existem algumas que são excelentes originalmente, sem a necessidade de alterações. Já cai com uma luva e elas servem como base para importar e ajustar as demais minimamente. Tenha atenção de manter um backup dos ajustes básicos do POV anterior a fim de se ter um padrão. Tenha importado o POV da mesa Piratas do Caribe Monde M. Rocher como base para elevar ou rebaixar, principalmente as mesas EM e LED. O POV deve ser ajustado em modo 3D na função câmera. Ou seja, pequenos ajustes no X-Scale, Y-Scale e X-Offset, e um pouco na inclinação é o suficiente. Tenha atenção que é necessário salvar a mesa e exportar o POV após a alteração. A mesma será salva na versão do VP que você estiver usando. Se você importar o POV de um outro cabinet, será necessário também copiar a mesa, que foi salva no cabinet anterior.
Tem importado o POV da mesa Rocking Bull Weekly Friends 1.0 como base para rebaixar ou elevar objetos, principalmente nas mesas dos anos 90 e 2000, e para elevar objetos nas mesas de confecção original. Deixei na descrição um link com todos os meus POVs. Se interessar, baixe-os. Atenção para que a mesa tenha o mesmo nome do arquivo do POV. Renomeie-o se necessário. É necessário importá-lo caso já esteja utilizando algum. Faça sempre um backup do anterior. Mantenha os valores de users do anterior. Tenha em mente que são os meus arquivos. Talvez necessite alguns ajustes pessoais. Algumas mesas podem apresentar divergências visuais próximo ao plunger ou ao EEPROM, principalmente as do tipo DMD, pois elas apresentam maior profundidade que as mecânicas e as de LED. E nesta característica, algumas mesas têm uma boa profundidade e objetos elevados. Eu diria que 90% delas ficaram muito boas. Não tenham azar de pegar a primeira mesa ruim e achar que as demais também são ruins. Vocês podem perguntar, e o front-end a utilizar? Então pessoal, como as TVs 3D são coisas do passado, Pineapple Popper ou Pinball X só operam em 2D. Se o reshade estiver em SBS, side by side, fica inviável sua utilização, portanto use o Line Interlaced. Uma observação importante sobre o método Line Interlaced. O efeito 3D desse método é igual ao do SBS, porém a imagem fica mais brilhosa, com mais reflexos e menos cor se comparada ao SPS. Logo, recomendo utilizar o set de jogos da TV, fica bem fliperama. A iluminação fica tipo lâmpada incandescente. Algumas mesas podem ficar um pouco mais escuras, mas é só ajustar o Night Render Slide e salvar a mesa. Mas como falei anteriormente, os ajustes são pessoais, e eu gosto de jogar em ambiente tipo noturno. Se você alterar o Night Render Slide para melhorar a iluminação, salve a mesa novamente. Algumas mesas possuem a função LUT, onde se podem selecionar o ambiente de iluminação, através das teclas Left Control e Right Control, ou PGA Up e PG Down. Fica a critério e gosto de cada um. São muitas opções. Se você iniciar a mesa em modo 3D pelo Line Interlace, jogar e fechar, e posteriormente iniciar outra mesa pelo método SBS, não há problema. Porém, o inverso não é possível. A tela da TV fica embaçada. Coisas do hardware das minhas TVs LG. Pode não ocorrer em outra marca. Desligue e ligue novamente para solucionar. O modo 3D Line Interlaced é gerado apenas pelo reshade. A TV ainda fica em modo 2D. Não utilize o modo Line Interlaced da TV em conjunto com o modo Line Interlaced do reshade, diferentemente do modo 3D SBS, onde tanto no reshade quanto na TV, ambos devem estar definidos. Minhas TVs são todas LG. Não tenho como garantir como vai se comportar a renderização em outras marcas de TV, como Samsung ou Sony. Mas acredito que também deva ficar bem legal. Tenho utilizado o VP em 3D nas versões 10.70, 10.71, 10.72, 10.73 e 10.74. São excelentes. O mesmo não acontece na nova versão do VP a 10.80. Não ocorre muita profundidade nos elementos da mesa. Bem pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado e eu tenha ajudado de alguma forma. Deixe aí seus comentários. Abraço.